Boa tarde! Teremos dois jogos agora de tarde na nossa programação. Um deles, esse primeiro agora, categoria B, o Hidetaka contra o Carlos. Estamos terminando a fase de grupos, né, do torneio. Então, agora são jogos muito decisivos que às vezes definem se alguém vai passar para a próxima fase, né? Passam quatro jogadores de cada grupo, ou a ordem desses jogadores, né? Claro que quanto melhor a sua posição no grupo, você teoricamente pega um adversário mais fraco, né, na próxima rodada, nas quartas de final. Então, esses jogos agora valem muito. E os dois estão muito bem, estão indo muito bem nessa categoria B. E depois, às 3 da tarde, a gente vai ter um jogo também muito especial, que é o Stakeholder, o Leandro, vai jogar a semifinal da divisão 2 da etapa mundial contra o Bibitic da Ucrânia. Esse também vai ser um jogo muito legal que a gente vai acompanhar a partir das 3 da tarde. Vamos dar um pulinho e ver se os jogadores já estão lá na sala? Já estão, maravilha. Opa, bom. Olá, pessoal, boa tarde. Olá, senhor Vlad, boa tarde. Maravilha. Desejo bom jogo para vocês aí, divirtam-se. Se precisar de qualquer coisa, estou por aqui. Beleza, obrigado. Só mais um pouquinho de bate-bola. Muito bom, vamos acompanhar esse jogaço aí, que é um jogo muito importante aí no grupo deles na categoria B, né? Os dois muito Ufa, bom. fortes. Não consigo ver um favorito para esse jogo. Estrategicamente eles jogam diferente, apesar dos dois serem jogadores relativamente agressivos, né? Carlos talvez um pouco mais Ó, agressivo, ver aqui. mas os dois são muito bons atacantes, né? Quer começar? Ué, vamos lá. Bora, bom jogo, tá? Vamos com tudo, Beleza. então, Você acompanhar prefere esse classificado ou jogo. casual? Casual mesmo. Lembrando que o nosso Aí eu vou só torneio, fechar meu microfone aqui, tá? o Boa nosso parte. torneio não tem essa obrigatoriedade de jogar partida ranqueada, né? Então pode ser no modo casual que não interfere na pontuação geral do ranking mundial, né? O Carlos é o jogador de empunhadura caneta, que está aqui do lado esquerdo, parte de baixo aqui do vídeo, e o Hidetaka, classista, lá do outro lado, lado direito. O Hidetaka tem essa bola, né? Esse ataque de forehand lateral, ele deixa a bola cair, coloca bastante side spin na bola e às vezes confunde muito o jogador. Nessa primeira aí o Carlos foi bem. E esse saque também do Hidetaka é muito bom. Tem uma variação muito boa de saque ali do lado direito da mesa, né? Saque de forehand, que ele pega às vezes muito topspin. Mas o Carlos também, né? O Carlos tem muita variação de saque. Ele tem um pesado e um por cima ali do forehand. Ele deu por cima agora, acabou pegando o Hidetaka desprevenido. Que troca bonita agora de bola entre os dois, né? É um duelo de sacadores, né? Ver quantos pontos de saque eles já fizeram aí nesse jogo ou já tiveram muita vantagem sacando, né? Às vezes sobra uma bola mais alta. Hidetaka fez muito bom bloqueio agora no backhand para conseguir salvar o ponto, mas fecha o primeiro set o Carlos 11-9. Já começam imediatamente o segundo set. Eu não sei como é que esse povo consegue jogar nesse ritmo. Acaba um set, já vai pro outro. Não sei se eu tô velho demais, eu preciso dar um tempinho. Que bola salvou o Hidetaka agora. O Hidetaka tem uma boa defesa, né?
Ele consegue ser muito eficiente em alguns bloqueios, umas bolas difíceis que ele consegue retornar para a mesa. Excelente ataque agora do Carlos. Sobrou uma bola um pouquinho mais lenta ali na frente do corpo. Ele atacou forte com forehand. Tá vendo? Quando eles sacam, a bola normalmente sobra um pouco mais simples, né? Mais fácil, porque eles têm muito bom saque. Boa troca de bola de novo dos dois. Excelente ataque agora diagonal, né? O Carlos faz essa bola com facilidade. Fazer essa bola na empunhadura caneta, né? Usando a borracha de trás, né? É muito difícil. Ele consegue fazer com uma tranquilidade. Tem 4 net points agora para fechar esse primeiro jogo, Carlos. Salvou o primeiro Hidetaka. Boa troca de bola agora. Salvou o segundo. É esse saque por cima, né? É um Boa, pouco só um minutinho. É um pouco de provar o próprio veneno, né? Porque o Hidetaka também faz esse saque muito bem e ele não tá conseguindo ler quando o Carlos faz. O saque, quando ele tá com o efeito para cima, a bola vai pular um pouco mais, né? Faz uma trajetória, uma parábola um pouco mais agressiva. E aí o jogador tem que entrar com a raquete por cima da bola, senão a bola sobe, né? O Hidetaka tá entrando embaixo. E a bola acaba subindo, fica fácil pro oponente atacar, né? Bom saque, bem pesado. Né? Pra você ver, né, como é um jogo de saque e recepção, né? Quando os dois jogadores têm essa característica de fazer muita variação de saque, basicamente quem come menos saque vai levar vantagem, né? Porque eles jogam muito bom, muito bem com o próprio saque. Quando entra na troca de bola, depois dessa fase de saque e recepção, aí os dois jogadores são bem equivalentes. Ninguém tá levando uma vantagem muito clara nessa troca de bola, né? Nos momentos cruciais ali do final do set, o Carlos está sendo mais eficiente, né? Tá muito equilibrado o jogo. Esse saque ó, do Hidetaka, ele tinha que ter aproveitado melhor, né? Se dá um saque rápido desse, a bola sobra, você tem que continuar botando pressão no adversário. Senão você acaba dando muita chance, né? Isso tem a ver também com o posicionamento na mesa, né? Se você dá um saque bom desse, a bola sobra, mas você está numa posição ruim, tá fora de posição onde deveria estar, aí você acaba chegando atrasado e passando uma bola mais fácil. Essa bola lateral aí que o Hidetaka faz bem, que agora pegou o Carlos. Mais uma vez, ó. Pegou de novo.
Essa bola lateral, ela é complicada, ela não é necessariamente muito rápida, mas ela é uma bola complicada porque ela não tem tanto efeito de topspin. Então, dependendo como você entra, se você entra muito reto nessa bola, ela cai, vai direto para a rede. Exatamente agora aconteceu também. O side spin para o mesmo lado, só que feito com backhand. Uma vantagem boa agora o Hidetaka, né? 2 pontos aí da vitória nesse segundo set. Esse saque, ó, o Hidetaka tá entrando em cima embaixo da bola, a bola tá subindo muito. Acho que ele tá lendo que tem efeito por baixo, mas não tá. Tá parecido com o saque dele, que é exatamente esse que foi feito por cima. 5 set points, salvou o primeiro Carlos. E agora fechou o set. 7-1 agora nesse segundo jogo. Tá vivo na partida o Hidetaka. Bola bonita nessa do Hidetaka bem na ponta da mesa. Tá funcionando melhor, né? No início do jogo não tava tanto, a bola tava saindo um pouco alta demais, talvez. O Carlos estava conseguindo aproveitar melhor, agora já tá mais eficiente esse tipo de bola. Ainda assim arriscada, né? Se ela sai muito alta, acaba sendo arriscado. É, se ela sai mais baixinha assim, já é bem mais eficiente, né? Quase que volta essa bola. Excelente ataque do Carlos. Que hora ruim para errar o saque, né? 8-8, último set. Agora foi para cima o Hidetaka. Ele precisa ser mais agressivo, né? Quando sobra as bolas. Tem um match point agora o Hidetaka. E esse saque por cima do Carlos funcionando fácil, né? Tem agora o match point o Carlos, 11-10. E o saque por cima de novo. O Carlos já entendeu. Boa, um minutinho. O Carlos já entendeu que o Beleza. Hidetaka tá com muito problema para recepcionar esse saque por cima. O Hidetaka tá entrando embaixo da bola, ele tem que entrar em cima, ao contrário. Empurrar essa bola um pouco mais para frente para poder baixar a bola, né? Mas ele não tá conseguindo muito. Isso está complicando, porque um jogo muito próximo como esse, né? Muito equilibrado, ter uma arma como essa para o Carlos acaba sendo uma diferença muito grande. Que bola, colocou o Hidetaka ali, né? Deu um pouquinho de sorte, talvez. Mas acabou entrando bem na ponta da mesa. Bonito, topspin agora bem colocado de forehand.
Aproveitar essa vantagem agora de Hidetaka, hein? Boa troca de bola. Quando o jogo tá mais corrido, assim, a troca de bola tá mais reta, os dois jogadores estão indo muito bem, não existe uma vantagem clara. Fechou o primeiro set, agora o Hidetaka precisa ganhar esse jogo para forçar um próximo, pelo menos, né? Para se manter vivo aí na disputa. Ó, mais uma vez a bola de side spin pegando, caindo para a rede, né? É uma bola realmente que se você não sabe entrar certinho nela, não consegue entrar no ângulo certo, ela cai mesmo. Deu sorte agora o Carlos, mas essa bola quando entra baixinha assim é muito eficiente, né? Boa variação de saque agora. Errou dois saques nessa sequência, o Hidetaka, né? Nos últimos quatro saques ele errou metade. E agora compensou fazendo 2 pontos diretos de saque. E tem 3 match points o Hidetaka para continuar vivo no jogo, hein? E atacou para fora o Carlos, 2 jogos a 1. Se manteve vivo agora o Hidetaka com uma performance muito sólida. Apesar de errar alguns saques ali em momentos importantes, mas conseguiu se manter na frente no placar, conseguiu trocar mais bola. O Carlos usou algumas variações diferentes de saque, provavelmente agora ele volte com aquele saque de topspin feito com o forehand dele, né? Que é o que tem dado muito certo para ele. Vamos para o começo do quarto jogo. Essa variação de saque por baixo e por cima que os jogadores estão usando, né? Os dois estão conseguindo muito sucesso nesse tipo de variação. Vem com tudo o Carlos para cima agora nesse set, né? Arriscando um pouco mais. Esse saque por cima, esse que tá fazendo o estrago. Ela tá subindo o tempo todo. Mesmo assim, o Hidetaka se mantendo firme. Excelente bloqueio, um bom ataque do Carlos. Agora 3 set points pro Carlos. Já finaliza no saque pesado por baixo. Começam imediatamente. Deu sorte agora o Carlos. Imediatamente o segundo set. Se o Carlos ganhar esse set ou o próximo, acaba o jogo 3-1. Agora não funcionou a bola lateral do Hidetaka. De novo. Agora deu sorte. E o Carlos pegando muito melhor o saque. É o que tá fazendo a diferença nesse jogo, né? O Hidetaka parece que ainda não se ajustou com aquele saque por cima do Carlos, mas o Carlos já. Está bem ajustado aí, adaptado às variações de efeito do Hidetaka no saque.
Uma vantagem boa, agora sim, caminhando para fechar esse jogo em 3-1. 5 pontos na frente. 6 agora, 9-3. A 2 pontos da vitória, o Carlos. Deu uma casquinha ali, deu sorte, tem 7 match points. E já fecha no primeiro. Valeu, man. Parabéns, jogou muito. Valeu. Obrigado, ID. Valeu. Parabéns, Obrigado, senhor. Vlad. Bom jogo, parabéns. Jogo de sacadores, né? Vocês dois sacam É, muito ele bem, fazem muita variação de saca. saque. O que fez a É diferença foi esse verdade. ajuste na recepção, que o Hidetaka ainda até o É. final ainda estava sofrendo um pouco para recepcionar, né? E o Carlos foi se Rapaz, ajustando melhor. e aquele drive que ele busca do fundo e dá, rapaz, diferente demais, muito bom. Eu comentei Movimento, bastante isso também com o pessoal aqui, movimento que diferente, eu achei bacana. se você não Valeu, entra na valeu. direção certa ali, a bola cai muito rápido, né? Fica difícil de jogar. É, e aí se você for atacar afobado, você ataca pra fora. É, E a exatamente, é uma afobação é meu característica. nome. É, valeu. Mas foi um excelente Valeu. jogo, parabéns, viu? Vamos, É, vamos com parabéns, tudo agora parabéns para a mesmo. segunda fase, né? Terminem os jogos de vocês do grupo, se ainda tiver algum, até amanhã. E aí a gente É, já eu começa a tenho segunda dois. fase. É, Um, tenta um eu marcar marquei para para as 8h30 e outro, vamos ver se tudo eu bem. acho. Mas obrigado, Maravilha, valeu. maravilha. Bons Boa jogos aí. tarde para vocês aí, até os próximos jogos. Obrigado. Tá. Uma ótima Boa tarde. tarde, Obrigadão. obrigado. Tchau. Valeu, queridos. É, foi para conta esse jogo aí da categoria B, jogo equilibrado, hein? Jogo equilibrado. Se o Hidetaka tivesse conseguido receber o saque um pouquinho melhor, ia ter sido ainda mais difícil para o Carlos. O resultado podia ter ido para qualquer um, né? É difícil recepcionar saque mesmo, né? Vocês estão vendo que eu já estou com a minha camiseta do Brasil aqui? Estão vendo? Porque agora às 3 da tarde, daqui 1h10, tem jogo do stakeholder do Brasil, Leandro, contra o Bibtik da Ucrânia pela semifinal da divisão 2 da etapa mundial agora do mês de agosto, né? O Bibitic é muito conhecido dos brasileiros, cara, muito gente boa. E o stakeholder, o Leandro, vai tentar passar aí para a final da categoria da divisão 2. Vamos ver, vamos assistir tudo isso daqui a pouco. Obrigado mais uma vez e a gente se vê às 3 da tarde.